Kron Gracie lutou no UFC 288 contra o Charles Jourdain e não venceu a luta. Pelo contrário, perdeu e foi criticado por sua performance pelos fãs. E Dana White também falou sobre o Kron Gracie no UFC 288. Não gostou muito não, mas antes convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. O Dana White falou isso aqui do Kron Gracie na coletiva de imprensa do UFC. Eu gosto muito do Kron Gracie e ele é um bom garoto, mas Kron veio muito limitado nessa noite. Foi como sair de uma cápsula do tempo em 1995. É uma forma difícil de tentar vencer uma luta hoje em dia. Kron Gracie tem muito coração, um bom queixo e gosto dele. Não quero criticar o desempenho de Kron Gracie, mas foi uma estratégia complicada. E o que o Dana White está falando aqui de ser uma estratégia complicada para vencer hoje em dia no UFC e no MMA atual? Um lutador achar que só com o jiu-jitsu será o bastante para ter sucesso no MMA, principalmente no UFC, que é a maior organização de esporte, onde, pelo menos em teoria, os melhores lutadores estão. Não dá para você hoje ser um lutador de MMA unidimensional, por melhor que você seja no jiu-jitsu. O próprio Kron Gracie viu isso nessa luta contra o Charles Jourdain e já tinha visto contra o Cub Swanson, mas aqui contra o Charles Jourdain no UFC 288, o Kron Gracie ele até conseguiu levar essa luta para baixo, não quedando, porque quando ele tentou quedar, ele não conseguiu. Mas ele puxou o Charles Jourdain para a guarda, ou seja, de costas para o chão, ele achou que seria o suficiente para vencer o Charles Jourdain. Só que não conseguiu, nem causou tanto dano assim. O Charles Jourdain respeitou muito o Kron Gracie, mas se protegeu direitinho, mesmo não sendo um especialista em jiu-jitsu, e conseguiu sobreviver na maior. O Kron Gracie, mesmo sendo esse faixa preta todo de jiu-jitsu, não conseguiu assustar o Charles Jourdain. E em pé, deu até pena a diferença de nível do Charles Jourdain, que é um especialista na trocação, para o Kron Gracie. O único bem que o Kron Gracie mostrou em pé foi justamente a coragem de avançar sempre, mas tomando muitos golpes, e o queixo duro. Mas você vê que a trocação não é para ele, porque até quando o Kron Gracie chutou, eram chutes um tanto quanto desleixados, não causava muito dano e era lento. Na trocação, o Charles Jourdain, por outro lado, bailou. Ele estava muito mais rápido, é muito mais técnico, tem um arsenal de golpes. Ele fez o que quis em pé. E o Charles Jourdain não nocauteou muito por conta de não visar se expor. Para ele, que vinha de 2 derrotas seguidas, era vencer aqui e vencer bem, sem correr riscos, e foi o que ele fez. Já o Kron Gracie, que não lutava desde 2019, ou seja, é muito tempo parado, também sentiu isso, mas nessa derrota específica para o Charles Jourdain, não dá para dizer que foi só pelo tempo de inatividade que o Kron Gracie teve uma performance frustrante na luta no UFC. Aqui é claramente a mentalidade de um lutador que é especialista em jiu-jitsu achar que só por ser especialista em jiu-jitsu vai ser o suficiente para vencer uma luta de MMA, principalmente no UFC atualmente. Por isso que o Dana White fala aqui, quando ele entrou numa cápsula do tempo e foi transportado para 1995, porque naquela época você ter só o jiu-jitsu bastava, mas hoje em dia, em 2023, não é bem assim. O Dana White teve até um pouco de dedos para falar sobre essa performance do Kron Gracie. De fato, ele não detonou o brasileiro. Quando ele diz que ele gosta do Kron Gracie, deve ser verdade, porque ele já detonou, inclusive, outros lutadores por muito menos. Mas foi uma performance, sim, abaixo da crítica, e eu acho que pode sim render um corte do Kron Gracie no UFC. Porque
porque ele está sendo muito criticado pelos fãs devido a essa performance que realmente não foi nada legal. E eu não vou nem entrar aqui no comportamento do Kron Gracie no pré-luta, com jornalistas e com o próprio Henry Cejudo num encontro que eles tiveram, e o Kron Gracie saiu da sala. Aqui eu estou falando da luta em si, e na luta em si contra o Charles Jourdain, o Kron Gracie deixou e muito a desejar, não tendo sucesso nem mesmo em seu carro-chefe, que é a luta agarrada, o jiu-jitsu. Ele não foi nem capaz de dar um bote certeiro para pegar o Charles Jourdain. E aí, pessoal, vocês concordam com o Dana White de que a atuação do Kron Gracie não foi legal e que a estratégia que o Kron Gracie usou em seu retorno ao UFC foi equivocada? Deixe seu comentário, vê se vai com vídeo e inscrição no canal.